Dando continuidade à liturgia do domingo, nós vamos falar hoje sobre o pobre homem rico. Então, na primeira leitura, um sábio de Israel, exalta a sabedoria como um dom de Deus. A partir da sua própria experiência, ele convida-nos a fazer da sabedoria a nossa aposta fundamental. Ela, sabedoria, vale mais do que qualquer coisa. Coisa tipo riqueza, saúde, bens materiais, etc, etc. Por quê? Porque essas coisas você consegue, mas fica ali instante. A sabedoria lhe faz conseguir mais e mais e mais e mais, não só riquezas materiais. Isso aí nós podemos observar naquele jovem rico, no seu encontro com Jesus, que você deve estar lembrado. Vamos já falar mais sobre isso, tá? Na segunda leitura da carta aos Hebreus, nos lembra imediatamente a nossa conversão, a minha pelo menos, né? Que eu tive no seminário de vida, que diz lá, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, de 12 a 13, né? Isso é sabedoria de Deus, tá certo? Eu falei aqui desse livro da sabedoria, eu quero só lhe acrescentar isso, porque eu sempre boto alguma coisinha para você saber. Falemos um pouco dele. Ele é atribuído a Salomão, mas alguns estudiosos dizem que foi escrito por um judeu sábio que morava no Egito, né? Em Alexandria. É um dos livros ditos deuterocanônicos, né, da Bíblia. Ele possui 19 capítulos e dizem que é um primo lá do livro do Eclesiástico, tá certo? Veja que esse livro de sabedoria, ele não está incluído no cano do evangélico, né? É um dos que não estão, um dos 6, tá? Jesus estava caminhando com o discípulo através da Judeia e da Transjordânia, certo? Ele estava indo rumo a Jerusalém. E eu posso imaginar a multidão que ficava em volta de Jesus, né? Quando ele se sentava para descansar, para comer, sempre num lugar mais alto. Aquela pessoal todo ali, aos pés de Jesus, tá certo? E eles ficavam ali para ouvir Jesus, os seus ensinamentos, porque eram ensinamentos feitos com autoridade, né? Não da forma como era ensinada pelos fariseus, saduceus e sacerdotes da época. E foi nesse contexto que surgiu um jovem bem aparentado, né, que dobrou os joelhos diante do mestre e suplicou-lhe: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Aí Jesus deu uma olhada nele assim, inicialmente e tal. Aí disse para eles: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Isso aí está nas coisas dos judeus, né? Então, ninguém pode ser bom. Então, quando o jovem rico falou para Jesus, bom mestre, Jesus disse para ele: olha, você conhece aí, como é que você me chama de bom? Então você está me reconhecendo como Deus. Está entendendo? Jesus continuou, né? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Aí o jovem respondeu para ele: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E aí Jesus lançou nele aquele olharzão 90, né? Aí disse para ele: amando ele, uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres,
e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí diz lá que o jovem bambeou, né? Com as pernas meio trêmulas e tal. E começou a suar frio, né? Afinal ele tinha muitos bens. E Jesus percebeu. E aí ele deu uma olhada geral na turma que estava vendo aquela cena, né? E aí disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. A hora dos discípulos ficarem assustados. Aí Jesus percebeu também isso e esclareceu logo, né? Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. No fundo de uma agulha, o camelo no fundo da agulha. Você imagina o que é isso? Olha, gente, na época tinha lá uma porta que passava para dentro, né? Para não passar os camelos, aquela porta era bem diminuta. Eles chamavam aquilo de porta da agulha, né? Que só passavam os animais pequenos para serem oferecidos em sacrifício. Então por isso é que Jesus falou, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino de Deus. Pois bem, entre admiração e medo, os discípulos se perguntavam: quem então pode salvar-se? E aí Jesus, olhando para eles de novo, com paciência, disse: aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Aí Pedro, né? Começou a dizer: eis que deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus olhou para Pedro assim nos olhos e disse: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim, por causa do Evangelho, que não receba já nesse século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Pois bem, voltando aqui para o jovem rico, né? Veja que ele, quando chegou, veio com uma comitiva de segurança, não sei o que, todo ricão, né? Ele não ligou a mínima para os que estavam ali, em frente a Jesus, mal vestidos, doentes e talvez até com fome. A sua riqueza não destinava nada a uma ação social, uma dimensão social, que os mais ricos fingem ser cegos, querem tudo, não dão nada. Deu para entender? E é isso, irmãos. Não podemos olhar apenas para o nosso umbigo. Devemos colaborar com os mais pobres, né? Pagar os impostos necessários para a ação do governo, etc, etc. Tá bom? É isso aí. Shalom do Pai.